Olá, pessoal. Eu sou a professora Josefina Oliveira, sou professora de língua portuguesa e estou aqui com vocês na plataforma Gonçalves Dias, no projeto Atividades Curriculares Complementares. É um projeto de iniciativa do governo do estado do Maranhão. Nós estamos aqui com algumas aulas que são pertinentes no currículo de vocês e hoje nós vamos dar continuidade. Nós tivemos um primeiro momento, nós falamos sobre resumos e resenhas e dando continuidade para o nosso trabalho, nós continuamos nos gêneros textuais, só que hoje nós vamos conversar sobre a sinopse e roteiro. Qual é a diferença desses dois gêneros? Como eu disse, são gêneros que têm características muito parecidas, mas nós precisamos saber fazer a diferença. Porque às vezes aparecem questões para você fazer o reconhecimento desses gêneros. E Josefina, qual seria a diferença? Olha, a sinopse, ela aparece muito com o resumo e com a resenha que nós falamos na aula passada. Que eu disse para vocês que são textos que sintetizam ideias, normalmente de obras, né? Que podem ser livros, podem ser filmes e tudo mais, mas que sintetizam dentro de um propósito, dentro de um objetivo, a referência do resumo. E a resenha seria um resumo, só que também com emissão de juízo de valor. E a sinopse? A sinopse ela vai parecer um pouco com o resumo também, com a resenha. Por quê? Porque nós vamos sintetizar uma obra. Só que nós vamos fazer essa síntese, normalmente, ela é feita pelo autor da própria obra. Esse é um ponto importante da sinopse. A sinopse, ela traz uma preocupação da síntese de uma obra, só que essa síntese ela é feita pelo próprio autor da obra, trazendo ali as ideias principais. Então, o que é que nós temos aqui? É um texto essencialmente expositivo, porque ele não visa opinar, se posicionar, ele só está informando, que apresenta de forma resumida, sintética, o conteúdo de um produto cultural, que pode ser um livro, um filme, um espetáculo musical, uma peça teatral, tá? E tem como objetivo antecipar ao leitor as principais informações sobre a obra. Quando você vai escolher um livro, quando você vai assistir a um filme, você não olha a sinopse do filme, você não olha aquela síntese, exatamente isso. Isso é a sinopse, para você até decidir se você quer ou não assistir. Você tem as ideias principais ali, você está na Netflix e tem a sinopse do filme. Ali aí você decide se você escolhe ou não. Tá? E o interessante é exatamente esse aspecto. Deve apresentar o título, né, a ficha técnica. É só você lembrar da Netflix, da tela da Netflix, né? Você vai perceber ali a sinopse da obra ser escrito em linguagem objetiva e clara e em terceira pessoa, né? O exemplo que nós temos aqui, ó, a Revolução em Danningen, né? Made in Danningen, retrata a greve de 1968 nas fábricas de uma importante montadora de automóveis em Danningen, Inglaterra, que interrompeu a produção porque as operárias protestavam contra a discriminação sexual e lutavam por aumentos salariais. Segundo especialistas, foi uma ação decisiva para que o Parlamento britânico aprovasse o projeto de paridade salarial de 1970. Para a atriz Sally Hawkins, uma das protagonistas da trama, trata-se de um tributo à coragem das mulheres dispostas a correr riscos para obter a igualdade entre os sexos e o ambiente de trabalho. Vejam que está sintetizado do que trata a obra. Ah, Josefina, mas aí opinou também na perspectiva da atriz. Bom, isso é a fala da atriz, não é de quem escreveu, certo? Ele traz uma síntese aí mostrando, né, as informações da obra, mas não opina, trazendo somente as ideias principais do que trata a obra, tá? Então, isso é característica da sinopse. Diferente aí do resumo, no aspecto principal de que normalmente não significa sempre, normalmente significa na maioria das vezes, certo? É escrita pelo próprio autor, tá? Daquela obra em questão, ok? Então, fica a dica dessa diferença. O resumo qualquer pessoa pode escrever, a sinopse não. Ou é escrita pelo próprio autor da obra, ou é pela produção daquela obra, pela empresa que está produzindo aquela obra. Resume a ideia central da obra, tá? E aí nós temos também um outro gênero,
que é interessante nós reconhecermos, que é o gênero chamado roteiro. O roteiro, ele é um gênero muito diversificado, porque eu posso fazer, por exemplo, o roteiro de viagens, eu posso fazer o roteiro de um vídeo, eu posso fazer o roteiro de estudos. Então, o que é um roteiro? O roteiro é um guia. Eu vou organizar um passo a passo e com uma finalidade. Se eu quero fazer uma viagem e eu vou pensar que eu vou sair de São Luís do Maranhão e vou até, por exemplo, a Bahia, né, até Salvador, então eu vou pensar como que eu vou fazer esse trajeto. Então eu vou montar o meu roteiro, o horário que eu vou sair, onde eu vou parar para almoçar, certo? Quais são os locais que eu vou visitar ao longo desse percurso, quando é que eu vou chegar a Salvador. Então você está montando o roteiro da viagem. Então, isso é um roteiro turístico. Você vai para uma cidade que você não conhece, aí você procura, às vezes, uma agência, ou então você mesmo monta o seu roteiro e você vai procurar quais são os principais lugares daquela cidade que você quer conhecer. Então, você monta o roteiro, de manhã eu visito aqui, de tarde eu visito ali, à noite eu faço aquilo, então você tem ali o roteiro. Então, isso é o roteiro. O roteiro é um guia, né, que orienta, que norteia uma atividade, uma ação, que muitas vezes está associado às produções cinematográficas, né? O roteiro, por exemplo, de um filme, o roteiro de um vídeo publicitário. Então, isso é roteiro. A caracterização aqui é um gênero textual descritivo que indica e sistematiza informações básicas que constituirão um trabalho previamente guiado, né? Então, vai dizer o que vai ser feito. Olha, nós estamos aqui gravando, certo? Esse vídeo que vocês estão assistindo é um vídeo gravado. Então, houve um roteiro para essa gravação, houve um planejamento para que ela acontecesse, desde da produção da aula, da organização do slide, certo? Da seleção das questões, até mesmo, né, na montagem do estúdio para gravação, a sequência, o tempo da aula. Então, tudo isso faz parte da montagem, da orientação da gravação desse vídeo. Então, isso é o roteiro. É um plano, um documento que orienta como algo será feito. Tá? É um gênero discursivo multifaceado. O que a gente chama de multifaceado? De muitas faces, de muitas possibilidades. Por isso que eu estou dizendo, pode ser um roteiro de viagem, pode ser um roteiro de estudo, um roteiro de vídeo, de gravação, um roteiro de uma novela. Tá? Multifacetado, certo? Com pertinência em diversas áreas da interação humana, seja na ciência, nas artes, na saúde e na educação. Tá? Aqui nós temos um roteiro que eu coloquei como exemplo para clarificar um pouco para vocês. Né? O roteiro é de um documentário chamado Meu Lugar, certo? Esse documentário ele concorreu na 6ª Olimpíada de Língua Portuguesa em 2019. Tá? E como foi apresentado esse roteiro? Olha como foi desenvolvido. Tá? A primeira sequência, aqui é o roteiro montado, né? Sequência de abertura, o que vai acontecer? Olha como ele vai descrevendo. Imagens do dia a dia de André, cenas cotidianas de sua vida. Destacam-se imagens do personagem arrumado na igreja, imagens do lugar e de pessoas que lá vivem, vão se alternando enquanto segue a narração. Então, olha como ele vai determinando como vai ser feito o vídeo. Vejam que, na verdade, é um documentário sobre o meu lugar. Então, se é um documentário sobre o meu lugar, ele vai fazer a caracterização do lugar do André, certo? Então, vão aparecer imagens do André no seu dia a dia, né? Na sequência, o nome do documentário aparece em letras brancas e vermelhas sobre fundo negro. Olha como ele determina. Aí nós vamos para a segunda parte, né? Sequências intermediárias. Como vai acontecer? Depoimentos dos entrevistados entremeado a imagens coletadas no local. Entre cada entrevista, um comentário rápido introduzindo em over. Os 3 entrevistados discorrem sobre suas memórias do lugar, cada um na sua abordagem. Seu Pelé fala da sua chegada à comunidade e sobre seu regime semi-escravatório em que trabalhavam e ocupavam as terras dos proprietários. Dona Ana, líder do movimento quilombola, conta sobre a luta diária pela busca de direitos e reconhecimento, desde o momento em que despertou para a realidade que fazia parte de uma comunidade quilombola.
ela fala sobre as motivações para escrever e ler trechos de seus cadernos. Vejam que ele vai dizendo o que vai acontecer. Ele está dando o roteiro, ele está dizendo o que vai aparecer em cada uma das partes do vídeo. E aí finaliza a sequência de encerramento, imagens de André com amigos deslizam pela tela seguidas por outras imagens dele caminhando, sempre caminhando. Em off, a narração falando sobre a incerteza do futuro e os vínculos de cada um com o seu lugar natal. Então, aí nós temos o exemplo do roteiro, tá? Então, é exatamente uma sequência, uma estruturação daquilo que vai acontecer. É como se fosse uma espécie de guia, de planejamento, tá? Nós temos aqui uma anamnese, né? O nome da obra, né? Um documentário, Anamnese de Clementino Júnior, 2017. Como é que está colocado aqui? A Anamnese é um documentário do diretor Clementino Júnior, em parceria com o coletivo Negrex, cujas personagens protagonistas são estudantes negras e negros da medicina. Suas histórias, muito distintas na forma, porém extremamente semelhantes no conteúdo, nos levam a refletir sobre o sistema e a faculdade de medicina. Que tipo de pessoas ela aceita e que profissionais ela forma. Um filme, ao mesmo tempo, emocionante, impactante e revoltante. Nós temos aqui uma referência do documentário Anamnese, certo? E aí, o que a questão vai nos pedir em relação a essa referência? Com base na leitura do texto acima, é correto afirmar que esse gênero textual é, letra A síntese dos aspectos gerais de um produto cultural, de modo a convidar o público a assistir à obra. Nós temos uma referência sintética, ele sintetizou as informações principais do filme. Letra B, produzido na terceira pessoa do singular, apresenta juízos de valor do autor ao promover o objeto cultural em destaque. Se eu tenho um juízo de valor, né, eu tenho uma resenha. Aí nós temos sucinto, produzido para ser publicado na imprensa, composto por comentários e avaliações pessoais do autor. Descritivo, oferece um retrato verbal do protagonista para os espectadores, de modo a trazer detalhes sobre a obra. E letra E, produzido para atrair a atenção dos futuros espectadores do filme, sendo seu objetivo resumir e avaliar o conteúdo da obra. Ele avalia o conteúdo da obra ou ele só sintetiza o conteúdo da obra, ele faz um resumo, né, dentro de uma referência da obra, estaria caracterizado aí. O que nós temos? Nós temos a opção correta, letra A. A síntese dos aspectos gerais de um produto cultural, de modo a convidar o público a assistir a obra. Josefina, onde eu percebo isso? Pela própria publicação, né? Nós temos aqui, dentro da referência, quando ele coloca, né, ele diz assim, ó, um filme ao mesmo tempo emocionante, impactante e revoltante, certo? Então, nesse caso aqui, ele traz esses aspectos, mostrando aí como se estivesse instigando, convidando o espectador assistir aquele filme. Então, nós temos uma síntese dos aspectos gerais de um produto cultural, né, de modo a convidar, por isso que está associado aí a questão do convite. E aí, olha o que a segunda questão traz, ainda sobre esse mesmo texto. Tendo como base o texto anterior, é correto afirmar que esse gênero textual apresenta muitas semelhanças temáticas e estruturais com... Olha, o gênero que nós terminamos de ler é um gênero de sinopse. Por que é uma sinopse? Porque é uma síntese de um produto cultural. É uma sinopse do documentário. Essa sinopse, ela se assemelha muito a qual outro gênero? Vejam como é a questão. A questão, ela não está pedindo para você o gênero do que nós terminamos de ler. Ela está pedindo uma semelhança desse gênero. Ele diz assim, esse gênero textual apresenta muitas semelhanças temáticas e estruturais com a crônica. Josefina, eu nem me lembro o que é uma crônica. A crônica é um texto narrativo. É um texto que eu parto de uma situação do cotidiano e conto uma história, para que o leitor reflita sobre a nossa realidade
né? Comportamental, social, emocional, o que seja, mas sempre parte de uma situação do cotidiano. Não é o caso, nós não temos um texto narrativo, tá? Então, eliminou a letra A. A resenha seria uma resenha considerando que o autor vale-se de juízo de valor ao promover o objeto cultural sobre o qual se fala no texto. Cuidado com a letra B, porque a letra B, ela traz a resenha, e a resenha, sim. Nós temos aí uma situação de juízo de valor. Só que a resenha, ela normalmente ela é produzida por quem leu ou por quem assistiu o filme, certo? Que vai fazer uma indicação. Aqui nós temos uma situação da síntese, da sinopse do filme, certo? Que pode ter sido o próprio produtor do filme, ou pode ser o próprio diretor que produziu e apresentou. É uma apresentação do filme, certo? Vamos reservar a letra B. Tenham cuidado para não confundir. A letra C. O artigo de opinião, já que ressai a opinião pessoal do autor da sinopse sobre determinado assunto em prol da iminente persuasão dos interlocutores. Olha, aqui nessa questão, ele até identifica para você que é uma sinopse. Ele já está dizendo. Só que ele está dizendo que a sinopse é uma estrutura semelhante com o artigo de opinião, e não é. O artigo de opinião, ele é um texto mais denso, ele é um texto estrutural mais amplo. A sinopse é curto, é um texto sintético, conciso, é uma linguagem concisa, certo? No caso da sinopse, eu não faço defesa de ponto de vista. No caso do artigo de opinião, eu faço defesa do ponto de vista. Então, a característica da sinopse não estaria relacionada com o artigo de opinião, tá? E aí nós temos o resumo, certo? Pois contém uma descrição dos principais aspectos de outro texto de forma encurtada e informativa. O que é que de forma encurtada? Sintetizada, resumida, certo? Pode ser? Pode. Vamos reservar. Então, a gente tem reservado aqui a letra B, resenha, e temos reservado aqui a letra D de dado, certo? A notícia, haja vista a impessoalidade com que se aborda determinado evento, bem como o veículo de comunicação de caráter jornalístico comum aos dois gêneros, observe, certo? Eu não estou noticiando, não estou falando de um fato. A notícia fala de fatos, certo? Aqui eu estou falando de um documentário, tá? Então, aqui já está descartado. Então, a gente fica entre a B e a D, certo? Qual seria a opção correta? Nós temos aqui letra D de dado. Se assemelha ao resumo. Tanto que eu dei uma observaçãozinha. Eu disse que a diferença entre resumo e a sinopse não foi resumo e resenha, ou sinopse e resenha. Foi resumo e sinopse. Qual é a diferença? Ambos sintetizam. Ambos trazem a ideia central, né, de uma produção cultural, de um filme, de um livro, o que seja. Mas a sinopse, normalmente, ela é produzida por quem fez aquela obra, certo? Diferente no caso do resumo, que pode ser feito por qualquer pessoa, tá? Então, aqui nós teríamos a opção correta, a letra D de dado, tá? Caracterizando uma síntese, porque a sinopse, ela sintetiza. Só que ela traz ali uma situação para atrair a atenção do espectador, né? Para atrair a atenção, chamar a atenção para aquele produto, para aquele documentário, ok? Ficou clara aí a diferença, certo? Só resumindo aqui, hoje nós falamos da sinopse e do roteiro, certo? A minha preocupação com a sinopse é você não confundir com resumo ou com resenha. No vídeo anterior nós já falamos sobre isso. O resumo sintetiza as ideias de um produto cultural, mas pode ser feito por qualquer pessoa. A sinopse sintetiza as ideias, mas normalmente é produzida por quem produziu aquele livro ou aquele filme, certo? E a resenha é produzida por quem viu, né, quem assistiu ou por quem leu, e dando opinião, emitindo, né, um valor, se positivo ou se negativo, em relação àquele processo, aquele produto cultural, ok? Ficou claro isso para vocês? Então, atentem aí para não confundir. São gêneros muito parecidos, mas que tem uma diferença bem tênue, às vezes, que confunde mesmo nas opções, por isso que você precisa ficar alerta, tá bom?
Hoje nós vamos finalizar o nosso vídeo aqui, né? Finalizando com essas duas questões. Não esqueçam de acessar o plano de estudos, porque o plano de estudo você tem mais informações, maiores informações sobre a sinopse e o roteiro, mais exemplos, inclusive, certo? E mais questões também. Então, acessem o plano de estudo sobre esse vídeo e façam as questões, ok? As questões são lá gabaritadas. Qualquer situação aí, você pode tirar a dúvida com o seu professor. Muito obrigada e um beijo no coração de vocês e até nossa próxima aula.